Essa é uma história real. E por algumas horas o mundo esteve perigosamente perto de um conflito que poderia destruir tudo. Não houve explosões, não houve sirenes nas cidades, mas houve silêncio demais. E quando o silêncio aparece em momentos de tensão extrema, ele costuma ser o sinal mais perigoso de todos. Era plena Guerra Fria. Duas potências nucleares se encaravam há anos. Cada lado desconfiava do outro. Cada movimento era observado, analisado e reinterpretado como uma possível ameaça. Aviões militares cruzavam os céus, submarinos se escondiam nos oceanos. Mísseis estavam posicionados não para a defesa, mas para a resposta imediata. O mundo vivia um equilíbrio frágil, um equilíbrio baseado no medo. Em centros de comando, telas piscavam sem parar. Relatórios chegavam a cada minuto. Qualquer erro de interpretação poderia ser fatal. E então, o erro aconteceu. Um sinal inesperado surgiu nos sistemas. Informações incompletas, leituras contraditórias. Nada suficientemente claro para confirmar um ataque, mas nada simples o bastante para ser ignorado. Pela lógica militar, a cautela significava agir, não esperar, não questionar demais. Se o ataque fosse real, perder tempo significaria perder cidades inteiras. Generais se reuniram às pressas, assessores discutiam possibilidades, o clima era tenso. Ninguém queria ser o responsável por não reagir a tempo, mas também ninguém queria ser o responsável por iniciar uma guerra sem volta. Relatórios continuavam chegando. Cada um dizia algo ligeiramente diferente. Alguns sugeriam um teste militar, outros falavam em falha técnica. O problema era simples e assustador. Não havia tempo para investigar tudo com calma. Em poucos minutos, decisões precisariam ser tomadas. Nesse momento, qualquer protocolo dizia a mesma coisa: seguir o procedimento padrão. Isso significava elevar o nível de alerta, preparar forças e deixar o mundo saber que a resposta estava pronta. Bastava uma confirmação errada, um sinal interpretado da forma incorreta, e a engrenagem da guerra começaria a girar. Em meio a toda essa tensão, alguém fez algo inesperado. Em vez de autorizar mais movimentos militares, decidiu pegar um telefone. Não era um telefonema comum, não estava na agenda, não fazia parte do protocolo imediato, mas era uma tentativa de algo simples: conversar antes de reagir. Do outro lado da linha, o clima era o mesmo. Desconfiança, cansaço, pressão. A ligação não começou com acusações, nem com ameaças. Começou com uma pergunta simples: vocês estão vendo o que nós estamos vendo? Houve silêncio, depois uma resposta igualmente cautelosa. Informações começaram a ser trocadas, não em documentos oficiais, mas em palavras. Pela primeira vez em horas, alguém estava tentando entender, e não apenas reagir. Enquanto isso, equipes técnicas continuavam analisando os sistemas. Minutos se passaram. Então, o erro apareceu. Um reflexo, um fenômeno atmosférico, dados mal interpretados por sensores sensíveis demais. Não havia ataque algum, nenhum míssil lançado, nenhuma ofensiva planejada, apenas tecnologia falhando. Em um momento crítico, se aquela ligação não tivesse acontecido, as forças já estariam em movimento. Aviões cruzariam fronteiras, alarmes soariam em cidades inteiras, e uma reação em cadeia começaria. Mas nada disso aconteceu. Não por um tratado, não por uma nova tecnologia, mas porque alguém decidiu falar antes de atirar. Essa história quase não virou notícia, não rendia imagens impactantes, não tinha explosões para mostrar, mas salvou milhões de vidas. Foi um daqueles momentos invisíveis da história, onde o mundo muda, sem perceber que quase acabou. Esse telefonema não foi celebrado, não virou feriado, não entrou nos livros didáticos como deveria, mas foi um verdadeiro ponto de virada. Um lembrete de que, em um mundo cercado por máquinas, armas e protocolos, ainda são decisões humanas que seguram o destino de todos nós. Às vezes, a coisa mais poderosa do mundo não é um míssil, é alguém do outro lado da linha, disposto a ouvir. Se aquela ligação não tivesse sido feita, talvez você nunca estivesse ouvindo essa história. Aqui no Ponto de Virada, toda a história real tem um momento que muda tudo.